meu querido. Olá, meu caro aluno, né? Meu companheiro aí de crescimento, de reflexão, unidos aí nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente tem que se adaptar, a gente tem que se readaptar, rever conceitos, né? Sair de uma certa zona de conforto, inclusive no estudo, né? Na leitura da Bíblia, né? Hoje a gente, com certeza, tem um novo tempo, um tempo mais cuidadoso para a leitura da Palavra de Deus, né? E aí, quando a gente ficava reclamando muito de falta de tempo, isso não é mais problema, né? Hoje o tempo está aí sobrando para a gente, né? Então vamos aproveitar esse tempo. E vamos aproveitar esse tempo com a lição de número 7. Nós estamos na carta aos Efésios. E o título da nossa lição é muito interessante. Roupa nova, né? Roupa nova, né? Uma nova roupa, né? Uma nova roupa. E o nosso tema, ele está em Efésios 4, 17 a 24. E é uma sensação muito boa poder colocar uma roupa nova, né? É uma experiência muito agradável, né? Se bem que nesse tempo agora de pandemia, a gente não tem tido muito essa sensação de colocar uma roupa nova, né? A gente está praticamente usando as mesmas roupas todos os dias, mas é uma coisa que fica na memória, né? É uma boa recordação. E nós vamos lembrar que Paulo, começando esse capítulo, né? Ele começa com o verbo, e ele começa assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4, versículo 1. E aí ele está falando o seguinte: eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? E ele tinha uma certa intimidade com essa comunidade lá em Efésios. Ele tinha um sentimento, né? No sentido deles prosperarem, deles progredirem, deles irem adiante, né? E com esse objetivo que ele escreveu essa carta. E aí nós vamos começar vendo que quando a gente fala uma roupa nova, significa que a gente tem uma roupa anterior, uma roupa velha. Então nós vamos ver o velho homem e o novo homem, né? Essa transformação, esse processo que acontece. E aí nós vamos começar lendo, né? Efésios 4, versículos 22 e 23. E lá diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então aqui Paulo está falando o seguinte: olha, quanto ao trato passado, quanto ao tempo passado, deixa essa roupa velha, deixa essas atitudes velhas, deixa isso tudo para trás e pega uma roupa nova, um trato novo, né? Para vocês seguirem na jornada cristã. E quando a gente fala desse homem, desse velho homem, né? Ele tem algumas características, né? Ele tem algumas características bem próprias. Primeiro, como é que esse homem, esse velho homem, ele tem uma mente vazia, né? E essa mente vazia, a gente lembra daquele ditado: mente vazia, oficina do diabo, né? E na vaidade dos seus próprios pensamentos, você fica pensando muito em você, nas suas coisas, né? E você se guarda um tempo muito grande, né, para estar voltado para si mesmo, né? Então é essa mente vazia, esse velho homem. Esse velho homem, ele tem uma vida alienada de Deus. O que é vida alienada de Deus? Distante. E aí nós vamos lembrar do filho pródigo, né? O que o filho pródigo fez? Ele pegou a parte da herança dele, né? Ele tinha uma vida ali uma vida confortável com seus pais, né?
no seu ambiente familiar. Um belo dia deu na cabeça dele e falou assim, ó, quero essa vida mais não, tô cheio disso aqui. Eu quero a minha parte na herança e eu tô indo embora. O seu pai, então, pega a sua parte na herança, dá para esse filho. E o que esse filho faz? Ele vai e gasta tudo, né? Dissipa tudo, né? E depois a gente sabe o restante dessa parábola, né? Da questão da volta, do retorno, da conversão. Então, essa vida alienada é essa vida distante. E essa vida distante que traz também as consequências, né? E aí a gente tem que sempre lembrar que nós temos livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas para as nossas escolhas há sempre as consequências, né? E como é que esse velho homem, ele tem um coração endurecido? E aí quando a gente lembra, a gente vê essa expressão, coração endurecido, um coração de quê? De pedra, né? Pedra, ou seja, que você não consegue penetrar, que você não consegue atingir, né? Aquela pessoa que parece que ela está revestida por uma capa. E esse velho homem, né? Ele vai seguindo os passos. E seguindo esses passos, o coração dele está entregue ao quê? A toda sorte de impureza, né? Porque ele tem uma mente vazia, ele tem uma vida distante de Deus, ele tem um coração endurecido. Então, é claro que só pode ter o quê? A vida dele ser dominada pelo pecado, pelas impurezas. E muitas vezes o que acontece nessa vida, né? Esse tipo de vida, perde-se o autocontrole. A pessoa chega a um ponto da vida que ela não tem mais, ela não sabe mais o que fazer, né? As coisas vão tomando uma proporção tão grande que ela é literalmente levada, né? Pelas consequências dos seus atos. Então esse velho homem, com toda essa vida desregrada, essa vida alienada, esse coração endurecido, né? Com as marcas do pecado, porque uma vida de pecado ela deixa marcas. A gente observa as pessoas que passam por um processo de conversão e que têm as suas experiências e que relatam as suas experiências. Normalmente são experiências envolvidas em lágrimas, né? Os caminhos que foram andados, os caminhos que foram trilhados, uma vida, né? Distante, desregrada, e normalmente com muita o quê? Com muitas marcas, com muitas feridas, né? E o que nós somos agora? Esse novo homem, né? E então agora que a gente fala de uma vida cristã, que está em Efésios 4, versículos 20 a 24. Esse novo homem, né? Ele passa pela escola de Cristo, né? Ele tem um mestre. E nessa escola de Cristo ele aprende, ele passa por um processo de reeducação. Há uma mudança, há um aprendizado. E esse aprendizado, ele é o quê? Ele é diário, né? E cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai recebendo, né? A informação, a leitura da Bíblia, ou a palavra de alguém, e a gente vai aprendendo. E nessa escola de Cristo a gente ouve, né? A gente ouve de Cristo. E aí, né, nesse ouvir, né? Quantas são as pessoas que marcam as nossas vidas, né? Quantas são as pessoas que têm em nossa caminhada, né? Palavras certas em momentos certos. Eu lembro que quando eu tive na realidade, assumi a direção da classe, da escola bíblica, né? Que para mim foi um desafio muito grande, porque o professor, né? Ele é um excelente professor, o Eric, né? Eu tiro o chapéu literalmente para ele, né? Uma pessoa com muito conteúdo. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei pensando o seguinte: Senhor, o que fazer, como fazer, né? São pessoas que têm uma jornada cristã, uma caminhada
né, uma bagagem tão grande, como é que eu vou ensinar, né? Como é que eu vou assumir essa classe? E aí uma pessoa que eu também tenho um carinho muito grande, que é o seu Milton Quinto, uma pessoa assim, é meu mestre por excelência, ele falou assim, vai, né? Do jeito dele, eu penso que ele nem sabe dessa importância que ele tem na minha vida. Ele falou comigo, vai, assume, né? Ele disse de uma outra forma, mas ele deu a entender isso. Assume essa classe, toma essa direção, né? Então são pessoas que vão falando, né? Que estão no caminho da gente, né? E que pelas suas experiências, pela sua vida cristã, ela nos ensina, né? E eu, graças a Deus, que eu tenho bons mestres em minha vida. São pessoas que me orientam muito, né? Que vão me norteando, né? Que vão mostrando que caminho seguir. E nessa escola de Cristo nós somos instruídos, nós recebemos a instrução, nós recebemos o ensinamento. E esse ensinamento, inclusive, vem pela EBD, né? Nós estamos estudando essa carta de Efésios, estamos no capítulo 4. Nós estamos passando por um processo de quê? De aprendizagem, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui na nossa classe, né? Vamos pensar assim, nessa classe online. Eu sempre falo que a gente aprende um pouquinho mais cada dia, né? Mesmo a gente já tendo lido a Bíblia, mesmo a gente já tem um conhecimento, cada vez que você abre, cada vez que você lê, aquilo chega no seu coração de uma forma diferente, né? Porque na realidade as nossas experiências, elas são únicas. Cada dia a gente tem uma experiência nova, cada dia a gente tem uma necessidade nova, cada dia a gente tem uma nova forma de pensar. E a Bíblia, ela está ali, né? Orientando, mostrando, né? Iluminando os nossos passos. É como se fosse uma lamparina mesmo, né? Para os que conhecem a lamparina, né? E essa nova roupagem, né? E aí quando a gente pega essa expressão, uma nova roupa, que sentimento bom, né? É você poder comprar uma roupa nova. E essa nova roupa que a gente recebe, essa roupagem nova, na realidade, né, o que acontece? A gente pega aquela roupa velha, aquela roupa que muitas vezes já tem a forma do corpo da gente, a gente já está acostumado, a gente já sabe, né? A gente já tem um carinho especial por essa roupa, porque na realidade isso é que acontece com esse velho homem. Ele tem carinho por algumas situações, por algumas atitudes, né? Ele gosta de algumas atitudes. Então, o que tem que fazer? Tem que pegar tudo isso, todas essas coisas, e deixar para trás, né? E deixa para trás. E agora pega uma roupa nova. E essa roupa nova, você tem que o quê? Adaptar-se a ela, né? Ela agora é o seu jeito de viver. Lá em Efésios 4, versículos 22 e 24, diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então esse trato passado, esse homem passado, né? Deixa para trás, despoja dele, né? Deixa isso fazer parte, literalmente, né, de dias passados e pega essa roupa nova, né? Essa roupa nova que, né, é na realidade nesse momento de conversão, nesse momento de renovação, e essa nova caminhada, né, ela vai exigir da gente o quê? Disciplina, oração, leitura da Bíblia. E essa roupa nova, ela traz o quê? Progresso. E aí quando a gente fala progresso, a gente fala progressos nas mais diversas áreas da nossa vida. Progresso, inclusive, espiritual. E aí a gente tem que pensar que cada dia a gente tem que progredir um pouco mais. A gente tem que ir subindo um pouco mais nessa escada que é a vida cristã, né? É você fazer a leitura da Bíblia, é pegar um versículo, ver esse versículo, como é que ele está
no seu dia a dia, no seu cotidiano, é aquela reflexão. E a partir do momento que essas coisas entraram na sua mente, no seu coração, é seguir a vida, né? É pedir a Deus sabedoria para que Deus o quê? Oriente, né, a sua caminhada. E nós vamos concluir, né? E nós vamos ver que essa vida nova, esse homem novo, né? É um homem que ele traz sim coisas do passado, ele traz marcas do passado, mas ele traz também no seu coração dias novos, esperança. E é o que a gente está vivendo agora, né? Nós todos agora temos a esperança o quê? De dias melhores, dias cada vez melhores. A gente está passando por um momento único, né, em nossa caminhada, esse momento de pandemia, esse momento de grande reflexão, de perdas. Pessoas estão perdendo familiares, perdendo emprego, mas em tudo isso a gente percebe, né, o agir de Deus. Deus está no controle de tudo e atuando. E Ele sabe o momento certo de mudar essa história. E na realidade, né, a gente percebe que a humanidade, né, às vezes pode até ser uma palavra dura que eu vou falar, mas realmente vivíamos dias muito complicados, né? O homem tomando caminhos muito difíceis, né? Se sentindo muito autossuficiente, né? Se sentindo o dono de tudo. E aí vem um pequeno vírus, né? Algo microscópico, algo que a gente não consegue ver e altera tudo, altera toda a humanidade, todo o caminhar da humanidade. Um simples vírus muda a história. E aí nós vamos para Colossenses 4. Nós vamos, na realidade, ler Tessalonicenses 4, versículos 1 e 2. E lá, nesses versículos, a gente vai ver que realmente nós, primeiro aos Tessalonicenses 4, e perdi aqui, achei. Primeiro aos Tessalonicenses 4, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos ao Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, olha só que interessante, ele fala, para que possais progredir cada vez mais. Muitas vezes, o progresso, né, que o mundo fala, que o mundo propõe, muitas vezes é o progresso financeiro, é o progresso material. Mas a gente vai ver que na vida cristã, o progresso é muito mais, é aquele progresso espiritual, né? É aquele novo agir, novo pensar, atitudes novas, né? Perdão. Como é difícil perdoar, né, meus queridos? Como é difícil perdoar. Às vezes são situações nas famílias, nos lares que duram há tantos e tantos anos. E aí tem que passar por aquela mudança, aquele perdoar, né? Aquele agir de Deus que transforma, que atua e que muda tudo. Esse é o novo homem. Esse é o homem proposto pela Bíblia. O homem que supera, o homem que segue à frente, um homem que segue adiante. E acima de tudo, é um homem que mostra ao mundo para que veio. E por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivendo essa pandemia 2021? E como nós estamos vivendo? Meus queridos, vamos para o nosso momento de oração, de intercessão. Vamos orar pelas nossas vidas, meus queridos. Pela nossa vida cristã, né? Pela nossa saúde, pela nossa integridade, pelos nossos familiares, né? Pessoas que estão aí
muitas vezes na dependência das nossas atitudes, do nosso cuidado, né? Vamos orar pelos nossos familiares, pela nossa igreja. A gente está num processo de mudança muito grande, num processo de transformação, e que Deus possa estar agindo, que Deus possa estar mostrando o caminho para nós, né? Vamos orar pelo Adiel e pela Jussara, esse casal abençoado que Deus tem colocado em nossas vidas, para que eles tenham sabedoria, saúde, paz e tranquilidade. E principalmente que eles se sintam bem em nosso meio, que eles se sintam acolhidos e que a gente possa demonstrar carinho por eles, né? Porque não é fácil estar numa situação como essa, mas eles aceitaram esse desafio e eles aceitaram estar nessa posição e nessa situação. Vamos orar por esse casal. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, né? Para que as pessoas continuem ofertando, continuem dizimando, e para quem não está podendo fazer, que possa fazê-lo no momento oportuno, né? Vamos orar pelos nossos ministérios, vamos orar por pessoas que estão na liderança, né? Pessoas que estão se dispondo, né? Para ajudar no crescimento do reino. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar pelos nossos enfermos, aquelas pessoas que estão enfermas fisicamente, mas principalmente enfermas da alma, né? Tem pessoas passando por momentos difíceis, estão se sentindo muito sozinhos. Vamos orar pelos nossos enfermos. E, meus queridos, né? Nós temos agora um momento especial na nossa igreja. Segunda-feira, às 21 horas, nós temos o nosso momento de oração, né? O nosso encontro. Tem sido uma experiência muito boa. Se você ainda não participa, venha participar conosco. É um momento de crescimento. E principalmente o momento de a gente poder estar vendo os nossos irmãos, né? Esse novo tempo, né? Esse tempo aí, esse novo normal, ele exige algumas adaptações, né? E uma das adaptações é essa forma de estarmos conectados virtualmente, né? Que Deus possa abençoar a cada um, os seus familiares, que tenhamos uma boa semana e que, acima de tudo, a nossa vida, né, seja uma vida abençoada e uma vida com muita sabedoria. Até breve. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A
Amado Pai, humildemente agradeço pelo Teu amor, pela salvação, pela vida plena e abundante que temos em Ti. Obrigado, ó Pai, porque em meio a esta pandemia, só Tu nos traz esperança, fé e resiliência para seguirmos adiante. Quero Te pedir, Senhor, pelos enfermos da igreja, que Tu leves conforto, consolo e cura a cada um especialmente. Ó Deus, gostaria de trazer à Sua presença a sucessão pastoral e o novo templo da igreja. Encaminhe o Seu escolhido, direcione tudo conforme a Tua vontade e nos mostre a Sua decisão, porque confiamos em Ti. Pai Celeste, Te rogo que visite cada membro da Sua igreja individualmente e dê amparo emocional e espiritual e proteção a todos, fazendo com que possamos refletir a Sua luz nessa turbulência que o mundo vive. Em nome do Teu Filho, sou grata e suplico. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor
dia, meus irmãos. Hoje vamos trabalhar um pouquinho em cima daquilo que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, com essa pandemia que nos assola. Que nós estamos vivendo sob um temor muito grande de pegar uma doença dessa, e nós temos visto irmãos nossos e pessoas amigas morrendo a cada instante, até mesmo porque está faltando medicação nos hospitais e, sem falar, está faltando as vagas também. Então nós vamos falar sobre uma vida sem temores. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 41, entre os versos 8 e 13. Os homens na terra, todos sabem, têm medo de uma infinidade de coisas e em várias situações. Tem gente que tem medo de sapo, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de ir ao cemitério, tem pessoas que têm medo de barulho, tem pessoas que têm medo de fazer prova, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de andar na garupa de uma moto, tem gente que tem medo de voar num avião, tem gente que tem medo de ficar sozinho em casa, tem outros que têm medo de andar sozinho na rua, outros têm medo de andar de elevador, tem medo de trovoada, de foguete, uma infinidade de medos que o homem, o ser humano, normalmente tem. Mas os homens na terra, além de ter esse medo, nós devemos buscar a Deus e saber que Deus nos ensina que devemos ter uma vida sem temores, tal como nós vamos ver agora. Lá no texto de Isaías 41, entre os versos 8 e 13, a palavra de Deus diz o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e o rejeitei, e não o rejeitei. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Bendita seja a palavra do Senhor nessa manhã. Amado Deus, te buscamos neste momento, pedindo a tua orientação, a tua capacitação, para que possamos trazer aos irmãos a tua palavra nessa manhã e que possamos dela colher frutos para o nosso dia a dia, e que também não nos afastemos de ti, nem do teu caminho, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarda, perdoa nossas faltas, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você não deve temer, porque Deus te escolheu. Lá no verso 9 do capítulo 41, vamos repetir. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Deus sempre tem uma mão estendida, um coração aberto para te receber, para te acolher em todos os momentos da sua vida. Deus, portanto, te escolheu para que você tenha uma vida feliz. E como a gente quer viver uma vida feliz?
uma vida sem medo, uma vida com saúde, uma vida com a família unida, uma vida com a igreja unida. É isso que nós buscamos no nosso dia a dia. Deus escolheu você para que você tenha uma vida abençoada. Como nós precisamos ser abençoados por Deus? E na maioria das vezes, como vemos, os homens se afastam do caminho do Senhor só quando estão naquele momento de angústia e de sofrimento é que lembram das suas palavras e o buscam, buscando um conforto, um refrigério. Deus escolheu você para que você tenha uma vida próspera. Deus não quer que você seja um pobre, um mendigo, na verdadeira concepção da palavra, no lado espiritual. Porque a riqueza material, ela é muito fútil. Ela pode te trazer talvez alguma alegria, algum prazer, mas de ordem material também. Mas o teu espírito normalmente está machucado, você está agoniado, você não tem prazer naquilo que faz. Você fica sofrendo, você não dorme direito, tem pesadelos, tem uma família desunida. Então Deus quer prosperar a sua vida, mas dentro do caminho dele. Deus escolheu você para que você tenha uma vida abundante. Uma abundância de saúde, uma abundância de alegria, uma abundância de prazer, inclusive de servir a Ele. Não uma abundância de bens materiais, como eu disse há pouco. É assim que Deus espera de nós e que nós assim andemos para que possamos ser felizes. Uma pequena ilustração: um jovem entrou em uma loja que vendia produtos evangélicos, comprou uma camisa no valor de R$20. Alguns dias aquele jovem, usando aquela camisa, encontrou uma pessoa que lhe perguntou: por que você está usando essa camisa? Ele não falou que foi porque ele só podia comprar aquela camisa, que o dinheiro dele, que é o lado material, só dava para comprar aquela camisa. Ele respondeu para aquele que o interrogava assim: eu estou usando esta camisa porque eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Ele sabia que ele estava andando no caminho do Senhor. Ele deixou o lado material do custo da camisa, aquilo que ele poderia, que é o aspecto financeiro, material, poderia dar para ele, de comprar aquela camisa de R$20 ou comprar uma camisa de R$100. Não, mas ele foi feliz da sua resposta. Eu estou usando essa camisa porque eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Porque até mesmo naquela camisa estava estampado: sou uma pessoa escolhida por Deus para ser feliz. Estava estampado naquela camisa que ele havia comprado. Então aquele jovem acreditava que Deus o tinha escolhido. E você também deve acreditar que Deus escolheu você para ter uma vida feliz enquanto viver aqui na terra. Então não há razão para a gente ficar sofrendo, agoniado, passando muita angústia, perdendo sono, tendo temor em tudo que vamos fazer. Não. Deus quer a nossa felicidade. Você não deve temer a Deus porque Ele é contigo. O verso 10 do capítulo 41 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus te estende a mão, te fortalece a cada instante da sua vida. Ele te ajuda em todo momento e te sustenta
com a destra da sua justiça, para que nada de mal venha te acontecer. Esse é o propósito da palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Ilustrando ainda também essa passagem, diz que um pastor evangélico realizava um trabalho de capelania prisional no antigo presídio Carandiru, lá em São Paulo. Já não existe mais, foi demolido. Um presídio famoso aí, que houve muita matança, principalmente por parte de policiais em face de algumas rebeliões de presos. E esse pastor, obviamente, dada a natureza do seu trabalho, convivia naquele presídio realizando culto aos presidiários. Obviamente, ele circulava naquele meio em contato com criminosos da mais alta periculosidade. Crimes hediondos, crimes cruéis, bárbaros, dentre eles. E um dia um jornalista o abordou e perguntou por que ele fazia aquele trabalho, se ele não tinha, como é que ele tinha coragem, se ele não tinha medo de estar ali dentro. Ao que ele respondeu ao jornalista: eu realizo esse trabalho, pois eu sei que Deus está comigo. Só por causa disso, eu tenho coragem de realizar esse trabalho. Uma demonstração de que quando a gente está andando nos caminhos segundo a vontade de Deus, Ele nos ajuda, nos estende a sua mão e nos protege em toda situação. Não devemos temer a nada. Lá no verso 41, no capítulo 41, verso 13, diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus quer te ajudar, mas você tem que permitir. Como você tem um livre-arbítrio, Deus quer te ajudar, mas se você não deixar Ele entrar na sua vida, Ele não vai poder te ajudar. Eis que bate a porta, né? Se você abrir, Ele entra, Ele toma conta do seu coração. Deus te ajuda porque Ele é o socorro presente na hora da tribulação. Deus te ajuda porque Ele é o seu eterno pastor. Deus te ajuda porque Ele tem misericórdia de você. Como Deus é misericordioso, como nós pecamos, Ele sempre tem misericórdia. Deus te ajuda porque Ele tem você como muito importante para Ele, tanto que Ele, para perdão dos nossos pecados e nossa salvação, Ele mandou o seu Filho derramar o seu sangue na cruz para a nossa salvação. Ele te ajuda porque Ele tem um poder ilimitado capaz de fazer milagres na sua vida. E como Deus tem feito milagres nas nossas vidas. Esse momento de pandemia, nós que estamos conseguindo passar no meio dessa tribulação toda, e Deus nos tem preservado, ainda que tenha as recomendações de a gente ficar em casa, mas mesmo assim Deus nos tem ajudado, não tem permitido que essa doença venha sobrepor a nós. Uma família muito pobre morava em uma casa alugada e tinha um grande desejo de ter uma casa própria. Até que, depois de muito tempo, muito sacrifício, muita economia, aquela família comprou um lote numa periferia da cidade e depois de 6 ou 8 anos ele conseguiu construir a casa dele. Ele havia realizado o sonho daquela família. E aí perguntaram para ele
como é que que ele havia conseguido construir aquela casa, como é que ele estava se sentindo. Ele falou que se sentia muito feliz, mas disse que primeiro ele trabalhou muito. Mas antes de tudo, ele contou com a ajuda direta de Deus. Meu irmão, se você trabalha bastante e conta com a ajuda do Senhor na sua vida, você também conseguirá realizar todos os seus sonhos, porque o Senhor está te ajudando a todo momento, sempre que você o procurá-lo. Portanto, viva uma vida sem temores. Você não deve temer porque Deus te escolheu. Você é o escolhido dele, não pode se esquecer disso. Você não deve temer a Deus porque Ele é contigo. Ele estende a mão para você a todo instante. Se você o procurá-lo, Ele estará pronto para te ajudar naquilo que você precisa. Você não deve temer a Deus porque é Ele que te ajuda. Não fique inerte, não fique parado. Procure andar segundo a palavra de Deus, para que Ele possa te atender, sabendo que você foi escolhido dele, ainda que você não o tenha amado. Ele te amou primeiro, e que você possa viver uma vida sem temor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vindo sombras escuras nos caminhos.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Diante da tua face, quero agradecer-te por mais esta oportunidade de proclamarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor receba este culto como o nosso louvor e adoração. Agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos permite cultuarmos a Ti, mesmo diante de uma situação tão difícil e triste que estamos vivendo. Quero agradecer também pelos irmãos e irmãs que não têm medido esforços para manter a Tua igreja em atividades, ainda que virtualmente. Peço que o Senhor abençoe a todos por essa dedicação. Peço também pelas famílias da nossa igreja. Mas temos alguns irmãos, ó Senhor, com problemas de saúde, para as quais pedimos as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia. Permita, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada e que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas todos os dias. Todas essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos, não porque merecemos, mas fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém.